Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam muito bem. Estamos de volta com mais um episódio dos Amigos da Eólica nesse Setembro Amarelo. E eu, Edgar Martins. E eu, Rômulo Salles, e mais uma vez estamos aqui para falar sobre saúde mental e também como você faz para ter uma vida mais tranquila, uma vida mais legal, uma vida mais leve. Então nós vamos bater um papo aqui com um especialista de paixão, escritor, bombeiro militar, palestrante, conferencista e também amigo. É um cara aí amigo da Eólica, amigo do Rômulo, do Edgar. Um cara que tem uma trajetória fantástica, um cara que rompeu barreiras aí. Ele é um cearense levando conhecimento para o mundo. Ele vai compartilhar um pouquinho do que ele aprendeu, do que ele viveu, do que ele vivencia hoje na atualidade e dividir com vocês ferramentas e chaves poderosas de como lidar com alguns eventos que podem acontecer em qualquer família, em qualquer espaço, em qualquer local, tá bom? Para que você esteja sensível para pequenos detalhes que podem fazer a grande diferença entre a vida ou a morte de um ser humano. O tema é isso aí. O tema hoje é prevenção ao suicídio. Prevenção ao suicídio e saúde mental. Muito bom, muito bom. Edir, há quanto tempo que você está envolvido com esse tema? Começa aí. Posso dizer assim que quando entramos no Corpo de Bombeiros, Rômulo e eu, nos idos de 1998, século passado, para trazer mais um peso, né, Rômulo? Rômulo ainda está com os cabelos ainda pretos, ainda, meu já está esbranquecendo aqui. Pintei, é que o Rômulo pinta. Acredito. É Grecinho 2000, lembra do Grecinho 2000? Tem nem perigo. Não, mas se quisesse pintar, não tem problema nenhum, né, Rômulo? Pinta não, porque vai ficando vermelho depois. Na hora de ligar, pintar a barba, vai ficar vermelho. Descendência viking. Natural. Descendência viking. Isso é um ruivo. Ó, para quem tá vendo aí, tem pesquisa dizendo que existe descendência viking aqui no Nordeste. Inacreditável. Vou lhe mandar um... Minha avó é do Nordeste, pô. Olha aí, ó. Vou lhe mandar o link depois, viu? Inacreditável, né? Os homens viajaram aí o mundo inteiro, né? Verdade. Mas eu queria dizer uma coisa bem interessante. Tem um escritor, né, chamado Albert Camus, ou Camus, para quem queira ler mais, né, forma portuguesada, né, brasileira, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? E ele escreveu um livro, O Mito de Sísifo. O Sísifo... ele é castigado, né, pelos deuses, né, e obrigado a rolar uma pedra por alto da montanha. Quando chega lá em cima, a pedra volta, ele vai, né? Aí diz que um trabalho de Sísifo, ou um enxugar gelo, né, seria alguma coisa que você faz que não vê resultado, né? Está trabalhando, está sofrendo, não vê o resultado. Tá? Nesse livro, ele começa o livro, né, vai falar sobre as questões da vida, né, trabalho também, né, sentido de viver. E no começo desse livro ele fala: a pergunta filosófica mais importante é: por que viver, né? Por que não se entregar, né? Por que não morrer? Por que não morrer por suicídio, né? Aí ele vai dizer que essa questão de se matar ou não, né? A questão do suicídio é a pergunta filosófica mais importante. Está logo no começo do livro. E ele vai dizer que todo o resto, do ponto de vista, né, do raciocínio, do pensar, do saber, né, é secundário. Então, quando a gente para pensar um pouquinho, né, a gente começa a analisar a história, né, a arte, a literatura, né, a gente vai encontrar aí entre os grandes escritores William Shakespeare. Sim. Né, e tem uma frase muito célebre que é, né, repetida, né, e citada muitas vezes, que é: ser ou não ser, eis a questão. Olha que interessante. O William Shakespeare, em inglês, né, Albert Camus, francês, né? E o escritor Georges Minoat, que escreveu o livro História do Suicídio, né? Tem tradução para português desse livro dele, tem impresso de várias no Brasil, é possível encontrar, né? Ele no começo do livro dele, ele vai trazer essa frase de William Shakespeare, vai citar Shakespeare, vai trazer outras partes aí envolvidas e vai dizer que esse ser ou não ser, né, o to be or not to be, né, ser ou não ser, that's the question, essa questão, né, tem relação direta com viver ou morrer, com a questão do suicídio. E quando a gente vai analisar a obra shakespeariana, a gente vai encontrar vários casos envolvendo a questão do suicídio, né? De vida e de morte na obra dele, né? Sim. E aí ele vai trazer uma reflexão da importância que é esse tema. E aí a gente vem falar sobre saúde mental,
que é um campo que está extremamente ligado com a questão da prevenção de suicídios, mas desde já é importante que a gente entenda, né, de acordo com a ciência, principalmente com a saúde pública, né, e a Organização Mundial de Saúde, ela vai nos trazer, tá, que o suicídio ele é plural, ele é multifatorial, ele é multicausal. Desculpa, Edi, você estava falando aí e me veio aqui um insight. Algumas pessoas começam a se mutilar por algum motivo. Cortes, braço e várias partes Não do somente corpo. cortes também, queimaduras. Esse é um processo de suicídio que se inicia? Muito bom esse questionamento, tá? Porque existe uma divisão científica acerca disso. É uma polêmica científica diante da questão do suicídio, né? Vamos lá, né? A Organização Mundial de Saúde, né, que eu citei agora há pouco, ela traz nessa multifatorialidade, né, multicausalidade, multideterminismo, a pluralidade e complexidade do fenômeno do suicídio, né, ela vai dizer na sua publicação, né, Prevenindo o Suicídio, Imperativo Global, de 2014, uma das publicações mais fortes, a meu ver, e mais citadas, né, da Organização Mundial de Saúde para a Prevenção de Suicídio, que a automutilação, qualquer que seja ela, é considerada uma tentativa de suicídio. Olha que interessante que é. Agora, calma lá agora, né? Aí que entra a polêmica, né? Existem muitos trabalhos, artigos científicos de sérios investigadores, né? Suicidologistas que dizem que existe automutilação, que ela não é suicídio, ela não é intencional de morte. Eu vou citar agora alguns exemplos, né? Um exemplo, uma criança que infelizmente sofre abuso sexual, muitas vezes o abusador ele utiliza um mecanismo de culpar a vítima. Sim, tá? Joga a culpa na vítima. Joga a culpa na vítima. Principalmente se a criança sentir algum tipo de prazer. Aí que esse sentimento de culpa é potencializado. Como é que pode? Eu estou sentindo prazer. Que é possível também, infelizmente, né? Porque muitas vezes ele usa zonas erógenas da criança e tal, né? Sendo algo natural. Uma mistura, né, de abuso, de prazer, de sofrimento, né? É algo terrível, né? Meu Deus. A pedofilia, né? O abuso sexual é algo terrível, né? E aí muitos desses abusadores, eles colocam a culpa na vítima, e aí a gente observa em algumas crianças, né? Isso é até uma tese, né? Trazida e defendida aí pelo mestre em psicologia, Daniel Franco, né? Que é um dos professores do curso de atendimento à tentativa de suicídio que a gente coordena aí. Chegamos a 50 edições do curso, um número recorde, o curso mais ensinado do Corpo de Bombeiros, né? E um curso que está sendo levado para outros países, inclusive, né? A gente teve neste ano, né, em Qualquer pessoa La pode fazer Paz, esse curso? né? Em Coimbra, Portugal. Qualquer pessoa pode fazer esse curso. Esse curso é especificamente para o pessoal da segurança pública e saúde que atua com serviço público, tá? Então e ele traz um nível também de risco, alto risco, né? Porque a gente vai aprender no curso, vai fazer treinamentos, o Rômulo aqui, vocês que são da altura sabem, né? Questão de altura, fogo, água, né? Então, não é qualquer pessoa que deve fazer esse curso e não é qualquer pessoa que é responsável e competente também para atuar em atendimento tentativo de suicídio, né? Mas, né, voltando aqui à questão da automutilação, que é muito importante. Muitas dessas crianças vão se agredir nesse processo de culpa. Eu sou culpado, e ela vai se punir muitas vezes, né? Existe também a questão da autoagressão por busca de prazer, né? Algumas pessoas são masoquistas e sentem prazer apanhando, se autoagredindo, tá? Existe também a questão da automutilação, autoagressão por controle, né? Às vezes não é uma questão de abuso, mas é uma questão de limitação, de dificuldade de algumas crianças, adolescentes, principalmente crianças, né? Eu não mando em nada, eu tenho muitos limites, mas eu queria fazer aquilo que eu queria fazer, mas muitas vezes tem esses limites e tal. Isso aí vai gerar um conflito. E às vezes a automutilação vem, não mando em nada não, mas no meu corpo eu mando. E aí muitas vezes algumas vezes, quer dizer, né? Podem eu ouvi se agredir. Sobre a agressão por trazer uma dor física que fica maior do que a dor psicológica. Já ia falar isso, transferência de dor. Tá? É observado. Quer falar? Tentar transferir a dor emocional para o corpo. A diferença é que ele está sentindo uma dor tão forte emocionalmente que ele acredita que quando ele provocar aquela dor física, vai atenuar aquele sofrimento que ele está sentindo. E muitos relatos são realmente esses, né? De que, tá aqui, eu tô com a cabeça explodindo. Quando eu cortei, a atenção voltou para cá, essa dor física
essa transferência aqui, ela aliviou a minha mente, meu coração. Então, tem relatos disso. A gente lida, né, com essas ocorrências há mais de 20 anos aí, na verdade, 26 anos, né, nessa seara de trabalho, e a gente observa. Rapidamente aqui, exemplos, tá? São exemplos, né, de autoagressões e automutilações que não são, né, intencionais, né, de suicídio. E uma pergunta é, por que a OMS, né, com suporte de tantos profissionais excelentes, né, nessa publicação, já faz 10 anos e tudo, né, mas muito citada ainda, eu sou inclusive das pessoas que citam muito, acho um excelente trabalho, né, por que será que ela colocou como toda automutilação seria uma tentativa de suicídio, né? Quem começa se cortando, termina se matando, algumas pessoas podem dizer também, né? Porque o suicídio é um processo, né, muitas vezes pode levar, realmente vai virar um fator de risco, né, para o agravamento, né, dessa agressão, podendo até chegar, né, sair do campo do não intencional para o intencional, tá, suicida. E uma coisa que eu acho bem interessante, a ajuda dessas pessoas, tá, quando eu tenho uma base científica para dizer, olha, mas existe uma instituição fortíssima como a OMS que diz que toda automutilação seria intencional, tá, de morte, consciente ou inconscientemente. Portanto, eu posso quebrar um sigilo e acionar, né, os pais, né, profissionais, autoridades de escola, de igreja, de instituições, né, de família. Então, existe aí algo também que acaba, a meu ver, facilitando uma ajuda, beneficiando uma ajuda. Né? Entendi. E fechar o tripé ali, né? Profissional, Para que não educação aconteça do ser algo humano, pior, né? O tripé, né? O profissional e o ser humano está sendo tratado. Mas falta um aqui que é o apoio familiar, né? Que é muito importante. Que é importantíssimo. E olha que interessante diante da suicidologia, né? Da ciência que estuda os suicídios, né? E a prevenção de suicídios. Existe um fenômeno chamado inversão de fator. Existem fatores de risco e fatores de proteção quando a gente estuda agravos externos, como são acidentes, homicídios e suicídios, tá? Para um acidente, um fator de risco para um acidente, não observar a regra de segurança, ir trabalhar alcoolizado, Sim. dirigir um carro alcoolizado, são todos alta velocidade, são todos fatores de risco para eu ter um acidente, tá? Dentro da suicidologia nós temos também fatores de risco para o suicídio e fatores de proteção, tá? A família geralmente ela é um fator protetivo. Mas existe um fenômeno chamado inversão de fator. O que é a inversão de fator? Quando algo que geralmente é protetivo pode ser um risco. Sim. E algo que geralmente é um risco também pode ser protetivo. Então, quando a gente percebe que algumas famílias são disfuncionais, ou a gente falou agora há pouco que abuso sexual, o abuso sexual, a gente sabe que, infelizmente, dentro de casa, às vezes pode ser um pai, um tio, padrasto, enfim. Eu passei por um caso de uma família de amigos lá de Sorocaba, só muitos anos atrás, que o filho começou a ter uma mancha de vitiligo, uma mancha branca. Eles eram negros, né? E com o tempo aquela mancha ela se destacava muito e aquilo foi aumentando. Com o tempo ele parou de ir para a escola, ele não quis trabalhar, ele parou de sair do quarto. E aí ele só comia à noite. Quando a mãe e a família deitava e dormia, era quando ele saía para comer. E o próximo passo foi o suicídio. Ah, Jesus. Então, assim, aí você falou aí, né, de às vezes, então eu não sei, é difícil entender em que momento que isso vira, né, a ponto de conseguir se esconder da família. Chegou um limite onde esse jovem se escondia da família. E aí existe uma importância muito grande, né, desse suporte familiar, né, e nós vivendo os dias atuais, né, de dificuldades, né, do transtorno do uso da internet, do trabalho excessivo, da sociedade do cansaço, né? Até um livro do sul-coreano Byung-Chul Han, né? Não sei nem se está pronunciado corretamente, né? Não falo coreano, né? Mas Byung-Chul Han, né? Se a gente colocar aí, escrever, mesmo errado, a internet vai corrigir para a gente aí, o Google, por exemplo, né? E ele vai falar da sociedade do cansaço, né? Que nós estamos trabalhando, tem que fazer isso, tem que aquilo outro, tá uma exigência e o sarrafo está cada vez mais alto e a gente quer muitas vezes construir uma família e tem uma dificuldade aí, né? De dar atenção, de dar apoio, de ter, é difícil, não é fácil, né? Rômulo é pai, né? Você também é pai, já? Pronto, a gente sabe o quanto é difícil conciliar e como isso é fundamental, porque muitas vezes nossos filhos estão morrendo dentro dos quartos. Né? E
isso é tão forte, Adi, que na realidade, como é que você torna uma família mais fragilizada? Não digo que é intencional, mas como é que uma família se torna mais fragilizada? Quando você cansa, quem é o maior defensor? Uhum. É o cuidador, o garante, né? Cuidador, o garantidor. O protetor, o provedor, aí ele está cansado. E aí falta forças para proteger. Para cuidar, Entendeu? para estar. Então, assim, é até uma pergunta que eu faz tempo que eu queria conversar contigo sobre isso. Existe algum estudo científico que faz associação à figura paterna, à ausência de figura paterna ou materna com o suicídio? Sim. Tem? Não somente da ausência, mas também da presença que não é aquela presença. É uma presença tóxica. real, né? Não somente tóxica, ou não sei. é aquela que É o presente não é aquela ausente, né? É, o presente vai estar ausente, está presente vai estar ausente. E aí eu me coloco aí, né, como esse ser humano moderno que vive essa dificuldade tremenda dentro da minha própria casa, muitas vezes, do trabalho, do celular, da coisa e tal, e 3 filhos, né? A mais nova tem 4 anos, exige atenção, exige tempo carinho de qualidade, dedicado. Esse tempo de qualidade é muito importante. E aí eu queria dizer que faço psicoterapia há 5 anos. Né? Gestalt terapeuta, fazia presencial, houve a Covid, aí mudou para online, mudei também de psicoterapeuta. Acabou que as duas eram Gestalt terapeutas, né? Que é uma linha aí da psicologia muito boa, a meu ver. E como isso tem me ajudado a reverter esses quadros, a prestar atenção. Uma vez na semana que um profissional formado de saúde mental vai te ajudar a analisar a tua vida, o teu cuidado mental também passa pela questão do cuidado físico, porque está envolvido, né? Eu recomendo muito a psicoterapia. Quem não experimentou, experimente. Muitas vezes é discriminado, né? Estigmatizado, é coisa de louco, né? E eu costumo até brincar, louco é quem não... louco é a palavra, inclusive, estigmatizada também, né? Mas falta, né, de senso seria não tentar, não experimentar, né? Porque é muito importante. Quais são os dados, Ed, acerca disso? Eu ia perguntar. Né? Da paternidade e da maternidade. Olha, eu não tenho números exatos, até porque as pesquisas vão variar de grupo para grupo. Sim. Você não vai estudar uma população, né? Você tem umas limitações ali de estudo, né, de população, tá? Tem até um TEDx fantástico, esqueci o nome da apresentadora, né? Muitíssimo interessante, que ela vai mostrar a diversidade, essas questões familiares, a questão dos pais ausentes, dos divórcios, tá? E o surgimento não somente de problemas do ponto de vista social, psicológico, mas inclusive físico, adoecimento físico, tá? E aí a gente volta a dizer, né? A nossa mente e o nosso corpo estão interligados, e nós estamos interligados a um conjunto social. Por isso que se fala muito que em biopsico social. Como traumas de infância afetam a saúde ao longo da vida. Olha aí. Nadine Burke Harris. Opa, é ela mesma. Olha o poder aí. A internet pode ser usada para o bem, viu, Edgar? Deixa o link a aí, internet deixa o link Vou na mandar o descrição link do aí. vídeo. Pode repetir o nome da palestrante, do tema da palestra, por favor? É espetacular essa palestra. Burke Harris. Como traumas de infância afetam a saúde ao longo da vida. Eu acho que Essa aqui palestra é espetacular. É mesmo. Espetacular. E aí eu queria trazer aqui a minha experiência pessoal, Rômulo, de professor, né, de crianças de 7 a 10 anos e de adolescentes também do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. Enquanto também profissional que trabalhei, né, no corpo de alunos lá, né, direto com a questão de disciplina, né, enquanto professor também de sala de aula, as questões pedagógicas, né, os alunos com dificuldades de aprendizado e com problemas disciplinares, a maioria, quando eu falo a maioria, né, eu não contei 1 a 1, né, mas 80%, 90% desses alunos com pais separados ou com questão de ausência. E essa ausência... Aí agora vamos aqui, nós somos 3 homens, né, aqui conversando, né? Agora vamos dar a cara a tapa, né? Principal problema, o abandono paterno. O abandono paterno. Nós precisamos revisitar a nossa forma de educar os nossos filhos, principalmente os homens, né? A questão da cultura masculina, da masculinidade tóxica, como alguns possam dizer. Nós precisamos revisitar isso,
né? Porque é um problema muito grave, né? No Dia dos Pais, agora, a gente viu, né, reportagens mostrando a quantidade de filhos sem o registro de nascimento com o nome do pai, gente. É um reposicionamento, né? Mas assim, Ed, eu vejo que houve uma desconstrução da figura paterna ao longo dos últimos anos. Eu estava até observando até os desenhos animados e séries norte-americanas, elas foram emasculando essa figura. Você assiste Simpsons, o homem é um homem fraco, quem manda ali a mulher e etc. Você vai lá para a família Dinossauro, o Dino lá, quem mandava era a Fran, né? Você vai vendo filmes... Eu tô lembrando do filme de dinossauro, da filha de dinossauro, eu lembrei Até como o J.B. Carvalho coloca no livro dele lá sobre aquela síndrome do playboy, onde por muito tempo o foco era o homem, que é aquele garanhão, aquele que pega, e aí o jovem já cresce com aquele foco, e aquilo por muito tempo foi dessa forma, porque o homem foi colocado como um papel de ridículo, como você falou aí. Ele acabou desconstruído, né? Desconstruído, como um papel de ridículo. O jovem olha para aquilo, ele fala que dentro dele ele não quer ser aquilo ali. E aí acaba chegando um momento que muitos jovens acham que ser homem é sair por aí pegando geral. Aí, olha só, é muito interessante que eu queria trazer agora uma visão, tá? Uma visão minha, obviamente, não é uma opinião, dentro daquilo que eu estudo sobre o comportamento humano, que eu acho que isso é péssimo. Você desconstruir essa imagem, né, de proteção, de força, eu acho que é péssimo. Porém, eu vou trazer aqui uma citação bíblica para analisar do ponto de vista científico e histórico. Tá? Nós sabemos que no livro de Gênesis, né, o livro bíblico de Gênesis, ele mostra a criação de Adão e depois a criação de Eva, né, como sendo feita da costela do homem. Sim. Tá? Sim. E aí o que é que eu quero trazer aqui? Que essa simbologia, a meu ver, o homem não deve estar abaixo da mulher, nem a mulher abaixo do homem. Se lado a lado. É a costela, é porque é lado a lado. Tá? Então, e submissão. Os dois devem trabalhar conjuntamente, os dois devem... Até fui corrigido muitas vezes pela minha esposa, né? Eu vou ajudar. Não, você vai ajudar não, você vai fazer a sua parte. Você vai ajudar, sou eu que estou fazendo o principal, não sou o principal. Somos nós dois juntos. É verdade. Tá? Então é importante que tenha assim, essa força, essa proteção. Na psicologia, a figura paterna, ela é muito importante. Tá? Tem gente que, se for estudar um pouquinho mais da psicologia, vai ver isso. A figura materna é importante, importantíssimo, mas a figura paterna também, os dois são muito importantes. E o que é que a gente observa, só para finalizar, Romulo, dentro daqueles alunos que a gente considerava com bom comportamento. Quando eu falo bom comportamento, gente, não é aquele aluno que diz sim para tudo, mas aquele que sabe respeitar as regras no momento certo de argumentar e tal, de promover mudanças, inclusive se assim fosse, né, com aquele desempenho escolar, né, aceitável, né? A família unida, presente, junta e cooperando e sendo realmente o tripé que você falou, né? Essa parte, né? A criança, a escola, a família trabalhando juntas, né? Essa família estava ali, né? Junta. E a gente precisa entender que hoje, para acabar aqui essa parte, pelo menos da minha forma de ver, a gente precisa entender também que existe uma pluralidade, uma diferenciação dessa família, inclusive do ponto de vista legal. Sim. E a gente precisa respeitar isso, tá? Mas de forma alguma, como você falou, que esse homem seja um fraco, um débil. Não. É óbvio, nós temos as nossas vulnerabilidades. O homem chora também. Tá? Tem os seus medos, né, e tal, mas ele tem que buscar, assim, chorar força, não é ser fraco, né? De chorar é ser forte. Em alguns casos, chorar é ser forte. Você não vai chorar em algum momento. E pode chorar, inclusive, no suicídio. Mas só para você ter uma ideia, em relação às duas partes, né? A gente jamais pode desconsiderar a importância da mãe. Até porque a mãe, até os 2 anos de idade da criança, a criança ainda acredita ser parte da mãe. Exatamente. Pensei então, até isso. Pois é, você desconecta. Há um momento que ela... Pois é, assim, ela se sente parte da mãe ainda. Então, essa desconexão também traz um prejuízo muito grande para a maternidade. O fato de, com 6 meses, a mãe tem que voltar para o trabalho. Em alguns países da Europa, são 2 anos. Salvo engano, Dinamarca são 2 anos. Já ouvi falar aqui. Não tenho certeza, mas já ouvi falar. Também não tenho certeza. Posso até pesquisar acerca disso. É bem mais coerente, né? Bem mais coerente. Então, assim, para você ver a importância da maternidade.
Primeiro, ela se sente parte. Depois é quem nutre, quem acolhe, quem ensina, entre aspas, a amar. É aquele amor de mãe, aquele cuidado e etc. Mas o pai, até na hora de segurar o filho, segura diferente. A mãe abraça e acolhe. O pai é meio que apontando. É importante essa figura de autoridade, ou um avô, ou um pai, ou um tio, ou na ausência de um pai, um padrasto, que vai dar a direção desse ser humano. Por isso que eu perguntei em relação a isso. Porque se o ser humano não sabe para onde ir, eu não sei para onde é que eu vou, não sei o que é que eu vou fazer. Qualquer lugar me basta. Não temos o dado, mas a gente, você tem a informação de que a maioria dos suicídios, né, que acontece, ou tentativas de suicídio, a pessoa tem problema com paternidade ou maternidade. A gente falou de problema no geral, de desenvolvimento cognitivo, né, de disciplina, né, de aprendizado. Dentro da questão do suicídio, aí a coisa se expande muito mais, né? Tem muitas famílias que tá lá, o pai, a mãe, tudo. Mas mesmo e assim existem outras questões, aí eu vou falar de novo, biopsicossocial, né? A gente tem um caso, por exemplo, né, na Europa, né? De um rapaz de uma família muito boa, bem estruturada, pai e mãe, condições financeiras, boa escola, né? Estava bem dentro da sua religiosidade lá, né? E esse rapaz, ele tem um problema, né? Salvo engano, varicocele é o nome, né? Problema que afeta os testículos. Precisou fazer uma cirurgia, mas ele não tinha um conhecimento. Aí é que vem, né? Como é que foi essa comunicação com os pais, né? Aparentemente, a gente só sabe quem vive, né? Mas aparentemente seria uma família muito bem estruturada, né? Com condições, com boa escola, com informação. E esse rapaz, ele ficou com medo de ficar impotente. Olha só. Procurou, aí teve uma crise, né? Desesperou. Teve uma crise, procurou ajuda, não encontrou essa ajuda no ambiente hospitalar, né, pelo menos no tempo que ele desejava, e infelizmente ele vai e morre por suicídio num ato desesperado. Antes da cirurgia. Antes da cirurgia, né? E ela acreditava também que a cirurgia não ia funcionar, né? Qual era a idade dele, Ed? Eu, salvo engano, 21 anos. Ou seja, não estava mais no período escolar, possivelmente universidade. Provavelmente. E eu fiz essa cirurgia, provavelmente. Não fica, não. Continua normal. Dá tudo certo. Fale de vez em quando. Não, mas aí é que tá, gente. Ué, mas o Romulo falou com tanto conhecimento, né? Vai pedir conselho. Verdade, meu. Passou por experiências também. Já disse, ó, toma aí o azulzinho aí. Não, vamos lá, né? Gente, bom, deixa eu só falar um pouquinho aqui, né? Como isso é forte para nós, né? Porque eu acredito que muitos homens, eles, quando pensam na questão de impotência, é como se ele fosse deixar de ser homem. É verdade. É óbvio que isso é algo muito forte para nós, né? Certeza. Mas não necessariamente é isso, porque é a mente, né? Principalmente, né? E aí, olha que coisa interessante, tá se aproximando do Novembro Azul aí, né? Sim. Vocês sabem quanto os homens, isso aí é estatística também, você vai encontrar aí, né? Em sites confiáveis, né? De organizações de saúde, inclusive do Brasil, né? Quantos homens perdem o órgão sexual masculino no Brasil por ano? Perdem por amputação, necessidade de amputação. Doença venérea ou... Principalmente por falta, presta atenção que eu vou falar agora, limpeza. Não, é sério isso aí. Limpeza. Meu Deus, quantos homens? 1000 homens. Por dia? Não, por ano. Por ano. Isso é mais de 3 homens, quase 3 homens por dia, muita coisa. Muita coisa. Cara, perde tem porque estágio, não limpa. perde o órgão sexual por falta de limpeza. Aí vai criar complicações e tal. Gente, por favor, eu peço que evitem acreditar em mim, procurem esses sites que eu estou falando, estatísticas sérias. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar, não. O que a gente chega aí? Desconhecimento. Desconhecimento. O povo padece falta de educação em saúde. E aí, um momento desse, um podcast desse, que a gente chega com um dado desse, assim, que é praticamente inacreditável às vezes. E eu peço que vocês olhem também, hein? Não é porque a gente é amigo que vocês vão acreditar aqui em mim, não. Olhe lá. Olhe, vejam com seus olhos, tá? Porque a ciência é isso. Muitas vezes, né? A gente foi criado assim, acho que o Romulo também, né? Edgar, tu se criou aqui também, no Ceará? Eu sou de São Paulo. Cheguei aqui tem 12 anos já. Pronto, aqui, né? Pelo menos aqui, né? No Ceará, Mas na nossa época a mesma aqui, idade, né? Quase. era bem assim, Romulo, né?
Não, mas onde foi que você viu isso? Onde é? Você está duvidando de mim? É como se fosse uma ofensa. Não é isso? Não é isso? Você estava mexendo com o próprio ser humano. Você não acredita na minha palavra. Minha honra, né? A honra. Porque eu acho que tem esse ditado também na região sul-sudeste, né? Que o acordo Fio é feito do bigode. com o Fio bigode. do bigode. A gente precisa, é isso que eu digo, a gente precisa revisitar, analisar, ressignificar e mudar muitas coisas, né? Porque, gente, o que é ciência? Ciência é uma forma de você atestar, né, fenômenos, criar procedimentos, padrões para melhorar o mundo, né? E aí a ciência, o que eu acho maravilhoso da ciência é você permitir justamente isso. A dúvida, a verificação, verificar de novo e tal. Confronto, Isso é maravilhoso, Por que a gente precisa fazer uma defesa, né, de um trabalho científico ao final de um curso, né, de uma graduação, de uma pós-graduação, né? Justamente para isso, para confrontar, para ver, para poder, né? Aquilo, quanto mais você bate, quanto mais a coisa se sustenta, opa, é verdade, até determinado momento. Olha que coisa interessante, né? E aí existe um pensador chamado Thomas Kuhn, né, estadunidense, que ele vai dizer o seguinte: eu só evoluo quando eu quebro um paradigma, quando eu quebro um padrão, quando eu quebro um modelo. Aí eu posso evoluir. Muito cuidado, o time que está ganhando, né, ele se mexe, né, geralmente. Não aprende. Mas a ciência, eu acho isso fabuloso, né? E aí isso nos ajuda em quê? Na humildade. Poxa, posso estar errado. Posso aprender algo novo. Posso hoje. crescer, posso quebrar um paradigma, posso crescer com isso, né? Então, vocês que nos escutam aqui, né? Eu queria que vocês pensassem até que ponto nós ainda continuamos sendo essas pessoas, né? De que, não, onde foi que você viu isso? E a gente vive uma catástrofe chamada fake news, né? A pessoa pega uma informação, joga. Eu recebi uma informação, acabamos de falar de abuso sexual, o rosto de um homem dizendo que ele estava foragido por estupro de uma mulher. Gente, Vai matar, pode ser linchado esse cara, né? qual foi a fonte disso? Será que é alguém por vingança, né? Olha, vou colocar a fonte aqui do meu desafeto, vou criar isso e vou jogar no WhatsApp. E nós vimos casos isso assim, pode custar a vida desse recentemente tem indivíduo. casos assim, de uma moça que acusou um motorista de Uber. Teve um caso assim recentemente, de que ela acusou ele simplesmente por algum motivo dela pessoal lá, que ela queria aparecer e nem pensou no rapaz, o rapaz nem tinha feito nada. Isso Depois pode ela levar à morte da pessoa. Depois ela foi retirar a queixa. E assim, o que é que vai fazer esse cidadão recuperar a sua reputação? Moral. Ou a sua honra, né? Porque a mídia, muitas vezes, né, os meios de Meu comunicação, Deus, é uma muitas vezes, condenação eles acabam o quê, né? A Quando detratação cai, é muito rápida. aqui que você vai explicar, né? Então, muitas vezes é acusação, julgamento e execução. Tá? Já foi. Outra coisa importante, já que a gente está aqui no momento de compartilhar conhecimento para ajudar a vida das pessoas, a pedofilia é algo terrível, né? Abuso sexual, estupros, etc. Mas uma coisa importante, se você recebe vídeos de exploração sexual infantil, de pornografia infantil, de pedofilia, você não deve passar isso, você não pode nem reter isso no seu celular. Se você for pego, É crime. é crime. Mas poucas pessoas sabem disso. Não são muitas pessoas que sabem disso. Eu digo isso dos treinamentos que a gente faz, tal. Então é importante, um podcast como esse pode ajudar pessoas, né? Vou passar. Você está expondo a criança também ali, né? E está alimentando uma malha ali, talvez, de outros pedófilos que vão ter O acesso. que a pessoa deve fazer? Né? Sim, receber e passar por um órgão de segurança, né? Polícia Civil, e no caso, né? Ela levar, olha, recebi isso Sem aqui e tal, investigar. passar, né? Tarará, e de preferência deletar. Né? Deletar para não ficar no seu celular, mas informal. Era um vídeo que informava que era no local X, Y, pessoas Y e tal. Mas ter isso aí no seu celular, né, vai caracterizar, inclusive, a questão do crime. A proteção da criança deve ser feita. Como ainda existe, né, sofrimento no mundo, né? Eu estava vendo uma reportagem, né, sobre eu acho que é Baixa Bazir em afegão, né, mostrando uma coisa terrível, né, que é de sequestro de jovens. Sim. Ou compra para ser escravo sexual, para ser criado, né? Isso treinado para danças sensuais e tal, e para ser usado. Eu vi um documentário sobre dentro isso. Eles ainda falam lembrando, droga você vende uma vez só, mas uma criança, um jovem, você vende várias vezes. Lamentável. Na realidade. Terrível. Tem um documentário sobre isso, salvo engano, na Prime. Eu acho que é The Dancing Boys of Afghanistan. Os garotos dançantes do Afeganistão, né? Então, nossa... Na realidade existe... E está altamente associado com crise suicida e com suicídios, né? Questão do abuso sexual. As estatísticas falam que a atividade ilegal mais lucrativa é o tráfico de drogas.
mas a segunda mais porque não tem lucrativa dados. é o tráfico Não tem humano. dados. É. E vem na sequência o tráfico de armas e etc. Né? Mas assim, é uma atividade extremamente usada e para infelicidade, né, da humanidade, né? Que é tão longe da nossa realidade, às vezes a gente acha que não existe, né? Um ser humano, sua semelhança sendo comercializado Nossa, meu Deus, cara. como material, como objeto, né? terrível. Enfim, mas deixa eu fazer uma outra pergunta para o Edi aqui. Fala, Edi. Só uma coisa importante também que eu acho dentro desse cenário de prevenção de suicídio, gente, é uma pesquisa, se você colocar aí, talvez você encontre também na internet, uma pesquisa aí que eu vi agora 2, 3 dias, mostrando que a adição, vício, né, mas como pode falar, é a adição, em pornografia, sendo mais forte do que de certas drogas. Cocaína, tem estudo comprovado. O efeito cerebral é tão viciante quanto a cocaína. Aí vem essa questão da pornografia, o que é que ela vai, né, desbancar muitas vezes esse tráfico humano, Sim. de abuso, etc. E a repercussão também na vida familiar das pessoas, né, dos casamentos, né, desse apoio, né, a gente falando aqui de proteção da criança. Olha como as coisas elas estão, né, embrincadas, estão conectadas, né? Que me tira muita dúvida. Eu quero perguntar, mas você já começou. Não, vai, pode tentar. Mas você falou de pornografia, só reforçando a série. Evitem a pornografia. Evitem a certeza. pornografia. A pornografia, ela é tão viciante e ela é gradativa. Começa com um vídeo sensual, aí de repente é um vídeo de nudez. Precisa de um aprofundar. Você vai aumentando Daqui a pouco só sexo não satisfaz, tem que ter zoofilia, Pronto, tem que ter... Então, assim, é uma coisa tão doentia e tão necessário de cuidado, porque o ser humano é um adicto, ele está viciado. Ele precisa passar por algum tipo de tratamento acerca disso. E ele ocasiona no cérebro não vou dizer demência, mas ele provoca no cérebro um certo emburrecimento. Afeta o hipocampo, né? Eu assisti uma palestra do Dr. Fábio Gomes de Matos, né, um grande psiquiatra aqui formado na Escócia, né, em Edinburgh, né, que é professor da Universidade Federal do Ceará, inclusive um dos grandes nomes da suicidologia do Brasil, né, grande nome da prevenção de suicídios, né, ele mostrando lá que existe pesquisa científica que mostra que a questão do abuso sexual vai afetar as células do hipocampo, que são responsáveis pela liberação das substâncias do bem-estar. Né? E a gente vê que a pornografia está envolvida, né? Mas pode continuar, Romulo. E aí, só esse dado mesmo para a gente ter uma ideia do que é que ela pode ocasionar e quão viciante ela é. Mas voltando para o assunto, foco principal em relação à parte de suicídio, eu vejo hoje que, na minha concepção, uma das maiores dificuldades que talvez seja de toda a família é como identificar um potencial dentro de casa. Né? Como identificar? Como eu vou conseguir enxergar alguns sinais? Eu não vou falar de sintomas, vou falar de sinais. Quais são os sinais que a família tem que, talvez, acender aquela luzinha amarela e dizer: preciso de ajuda urgente para esse meu ente querido, ou então eu preciso de ajuda urgente para mim mesmo, entendeu? Boa. Posso falar? Nós temos um capítulo de livro, né, lançado no passado com o pessoal da Federação Internacional de Psicologia das Emergências, né, da qual fazemos parte, muito honradamente, né, FIP, Federação Internacional de Psicologia das Emergências. Eu escrevi aí o capítulo 4, tá, desse livro, né, tá em espanhol, é gratuito, né, dá para baixar gratuito. Talvez se você consiga enxergar aí na internet, não sei, né? Eu fiz o curso contigo. Livro Gestión de Riesgo em Tempo de Covid, alguma coisa assim. É tão grande o título que nem, mas a gente escreveu lá o capítulo 4 que vai falar sobre esses sinais de advertência, né, de alerta. Uma coisa importante, nós nos comunicamos. Nós estamos nos comunicando todo o tempo todo. E aí existe, inclusive dormindo. Mas como? Me dá um exemplo, né? Um exemplo, né, que pessoas se comunicando dormindo, né? Eu costumo dormir 10 horas da noite, acordar assim, dar um ronco. Determinado dia a pessoa chega, encosta e começa a roncar. Ou tem dificuldade para dormir, demora muito para pegar no sono, acorda mais cedo, está com insônia, está se mexendo de um lado para o outro, está roncando. Isso são comunicações que vão indicar aí, alguma coisa, inclusive no período do sono, né? Tá? É algo bem interessante aí.
essa questão da comunicação. Não verbal. Comunicação não verbal, de comportamentos. E aí, nesse capítulo 4, é óbvio, né, existem uma infinidade de possibilidades de alertas, né? Muito interessante como o Romulo falou, sintoma é diferente de sinal. Sintoma, sentir, sintoma, aquilo que eu sinto, tá? E isso muitas vezes não é enxergado por quem está falando, que sou eu que estou sentindo. O sinal é quando eu consigo externar alguma coisa que vai indicar aquele sintoma ali. E aí, uma coisa muito importante nesse momento, entender que os sinais de alerta para o suicídio, eles devem ser analisados dentro de um contexto. Tá? Um exemplo clássico, eu estou aqui agora nessa sala, ela está muito bem ambientada, um clima agradável e tal, mas se o ar-condicionado tivesse um pouquinho mais forte aí, eu poderia começar a me tremer. E aí o tremor seria um sinal, né? Estou me tremendo, vocês estão vendo, né? Um sinal. E aí a pergunta é, esse tremor é febre? Esse tremor é frio? Esse tremor é medo? Esse tremor é o quê? Tá? Então, eu preciso enxergar o contexto. Primeira coisa logo, tá bem didático aí, né? Show. Tranquilo, vamos lá. Então, eu preciso analisar contextos. Dentro da análise desses contextos, aí existem os sinais que podem estar associados com o suicídio, e a gente faz uma divisão didática nesse capítulo 4, né? Eu não vi em outros livros, né? Mas observei na prática e batizei, né? Criar, a gente não cria nada. Na natureza, nada se cria, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? O princípio de Lavoisier, né? Lavoisier. E a gente batizou aquilo que a gente viu na prática. O quê? Que existem sinais que são verbais, né? E que existem sinais que são comportamentais. Que existem sinais diretos, que existem sinais indiretos. Tá? Então, primeiro de tudo, eu preciso estudar isso, eu preciso treinar isso para que eu possa identificar. Então, se você tem um parente que morreu por suicídio, tá? E você se culpa por causa disso, né? Já sabe, você não foi treinado para isso, né? Como é que você vai identificar para ajudar? Então, as pessoas não sabem nem o que é o suicídio, né? Que é cientificamente, né, o conceito. O ato deliberado de uma pessoa se matar. Então, uma pessoa que é paciente mental, que não está com plenas funções mentais e tem uma atitude que isso causa a morte dela, se ela não tinha consciência naquele momento, ela não é um suicida. Né? Se uma pessoa é coagida a se matar, mesmo sabendo que está fazendo aquilo, também não é suicida. É o caso de Sócrates, né? Que foi condenado a beber a taça de veneno, sabia que aquele veneno iria matar, mas ele está sendo coagido a isso, num tribunal. Tá? Então, não consideramos um suicida por esse conceito da OMS, né? Tá? Então, voltando aqui, né? A questão do sinal, né? Sinal verbal, sinal comportamental, diretos ou indiretos. Um exemplo de sinal verbal, tá? Indireto. Quero dormir para sempre. Tá? Na mitologia grega, o deus dos sonhos, Morfeus, né? Deus do sono, Hipnos, que é irmão gêmeo de Thanatos, deus da morte. Tá? Portanto, o dormir para sempre se assemelha ao morrer. Sim. Né? Então, quando alguém diz quero dormir para sempre, pode estar demonstrando indiretamente, né, através daquela verbalização, um intento suicida, que pode estar consciente ou inconsciente ali para ele. Tá? E quem está do lado, escutando uma frase dessa, opa, disparou o sinal de alerta. Disparou o sinal de alerta. Tá? Outro exemplo aqui, tá? Não aguento mais. Um exemplo aqui, né? Romulo é Ceará e Fortaleza, Romulo, nem me lembro. Lion. Edgar, qual time, Edgar? De São Paulo? Eu sou Palmeiras, né? Palmeiras. Mas a mulher é Fortaleza, então eu já comprei até a camisa de Lion. Vamos supor aí, né? O Palmeiras tá ali bem, em terceiro lugar, ou quarto, né? Atrás de Fortaleza. Para quem não sabe, o Fortaleza é o primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Estamos em agosto de 2024. Eu não acredito no que eu falo, mas é verdade, né? Eu comprei a camisa do Fortaleza para torcer contra o Corinthians aí no último jogo. Deu certo. Nossa, eu tenho grandes amigos, né, corintianos e tal. Eu respeito, né, os times e tudo. Mas eu supor um time está na zona de rebaixamento. O Corinthians, né, está na zona de rebaixamento. Tá. Pronto, exemplo aí, né? Não aguento mais o Corinthians. Está na zona de rebaixamento. Pode ser que ele caia, a pessoa fique triste, ano que vem volta. Beleza. Tá? Não aguento mais o meu emprego, não aguento mais os preços, né, inflação, etc. Não aguento mais nada. Ou não aguento mais a minha vida. Não aguento mais a minha vida. Aí eu estou trazendo um sinal de alerta. Porque quando eu especifico alguma coisa, provavelmente eu consigo resolver aquela coisa. Existem outras coisas que vão me dar felicidade, vão dar alegria, os tal dos fatores protetivos. Sim, e tem coisas que existem coisas que independem da minha vontade. Tipo assim, o Corinthians está subindo ou descendo, não tem nada a ver comigo.
Mas tem gente que estoura gatilho por causa do time de futebol, viu? Assim, os impostos estarem subindo. Geralmente é menos impactante. Mas quando eu estou falando algo que tem um relacionamento direto com comigo, que eu faço, a minha decisão, né? Minha vida, aí, a minha casa. Isso aí, não aguento mais nada, não aguento mais a minha vida. Aí pode ser um problema se ele vai disparar aí um alerta, tá? São exemplos aí, né? Vou Rapaz, tem até uma música que esses dias eu estava refletindo sobre a letra, a música fala exatamente essas coisas, suicídio. Nossa, tem muitas músicas que falam. E infelizmente muitos artistas que morreram por suicídio, né? Essa música aqui fala, vou-me embora agora, vou embora para outro planeta na velocidade da luz, ou quem sabe num cometa, eu vou solitário e firme, onde a morte me aqueça. Talvez assim, de uma vez, para sempre eu me esqueça. Manda revelação. Não, e o ritmo da... Aí eu não vou nem dizer que é indireto, ele tá praticamente direto, né? Aí... Não, e o ritmo da música é um ritmo agradável. A melodia uma melodia agradável. Isso é um problema. Isso é um então, problema. Assim, você vê a indução sem noção. Existe uma licença poética, existe uma liberdade, sim. E eu acho que a gente precisa dessa liberdade, inclusive para falar de morte e suicídio, porque são temas tabus, né? Falar de morte e suicídio, gente, é algo muito grave na sociedade, né? Eu tive a oportunidade de estudar na China, gente, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos, né? Estudei na Universidade de Pequim, tá? E eu via que essas questões eram muito mais, pelo menos daquele grupo ali de alunos que estavam com a gente, era mais tranquilo e tal, né? Eu acho que assusta mais a gente aqui, né? Do que pelo menos aquele grupo de alunos lá, né? Tá, como especialista de suicida, especialista em prevenção a suicídio, né? Eu vejo assim, tem muitas variáveis que podem fazer com que a pessoa pense em suicídio. Mas existe algum estudo que fala de pessoas que existem pessoas que têm tendência suicida? Existe um percentual de pessoas que têm tendência suicida? Né? A gente falando aí de fatores de risco e proteção, a questão genética poderia ser considerada, algumas pessoas vão considerar como uma questão de fator de risco. Do que eu tenho estudado muito, né, dessa área, não existe um consenso científico de que isso seja transmitido geneticamente, tá? Existe, sim, muito forte a imitação do comportamento humano. Aí eu vou citar até uma obra de arte também, né, que eu falei agora que a gente tem que ter essa liberdade, mas com muita responsabilidade, né? Os Maias de Assis de Queiroz, né? Ele vai mostrar o suicídio do avô, do pai e do filho. Sim. Até um pequeno spoiler aí para quem não assistiu. Tem uma minissérie brasileira fabulosa, Fábio Assunção, Ana Paula Arósio, o Amor Chagas, nossa, espetacular, né? Os Maias, tá? E aí o que a gente vê que o comportamento humano, sim, aí ele tem uma força tremenda, né? Tinha uma força tremenda de contágio, né? De imitação, tá? Crise de ansiedade que se espalha de um para o outro, né? O efeito da imitação do ato suicida, que é chamado efeito Werther, tá? Agora eu queria só voltar um pouquinho na questão dos sinais, que eu não falei dos comportamentos, queria falar só dois exemplos de comportamento. Sim. Para a gente fechar, né? Eu falei, né? Sinais de verbais indiretos, pode ser direto, quero me matar, vou matar fulano, depois vou me matar, vou matar meu chefe, depois vou me matar. Alguém já teve vontade de matar o chefe? Não. Tomara que não, né? Tomara que não, né? Mas eu já escutei, viu? Às vezes é complicado essa relação, né? E às vezes a gente menospreza. Às vezes a gente menospreza o sinal. Existe um livro do grande Gabriel Garcia Marques, também prêmio Nobel de Literatura, se não me engano, 1982, assim como Albert Camus, né? Que a gente citou há pouco. O Gabriel Garcia Marques, ele escreveu muitos livros, um deles foi Crônica de uma Morte Anunciada. E aí, não é nem spoiler, porque o próprio livro já fala, a morte está anunciada e tal, e é uma morte ali que o cara é ameaçado, todo mundo sabe que ele vai ser morto, os assassinos se preparam, tudo vão lentamente, chegam lá, executam essa morte, e ninguém faz nada. Então, diante do suicídio, o livro Crônica de uma Morte Anunciada, ele é muito educativo, a meu ver, de entender que às vezes tem os sinais, todos, né? A pessoa anuncia, ou declara até abertamente, diretamente, e ninguém faz nada. Tá? Eu posso levar essa pessoa a serviço. Não leva a sério. Eu devo levar essa pessoa a serviço de saúde profissional. Posso acolher, né? Ser compassivo, evitar comparações desnecessárias e aí tentar levar essa pessoa, né? É muito importante para o trabalho de saúde profissional e continuar engajando com essa pessoa durante o tratamento. Tá? E aí, do ponto de vista de comportamento, então eu falei sinais verbais indiretos, sinais verbais diretos, né? Vou matar fulano, depois me matar, tá? Comportamentos indiretos seriam, por exemplo, descuido com a sua proteção pessoal. Um policial militar que vai para uma busca e apreensão sem colete.
O bombeiro que entra dentro do incêndio sem capacete, sem capa. Né? O guarda-vida que entra na água da Praia do Futuro, que é, né, a gente sabe a dificuldade, sem flutuador e nadadeira, são comportamentos que vão mostrar ali para a gente. Mudar na Praia do Futuro? Não, existem, né, correntes, existem locais ali que a gente tem que ter muito cuidado. Né? Eu recomendo sempre estar ali próximo dos guarda-vidas, entrar com colete, com flutuador, realmente, não somente na Praia do Futuro, mas em todas as praias, né? A gente brinca, né? Mar não tem cabelo, água não tem cabelo, né? Não tem onde se segurar, né? Água no umbigo, né? Água no umbigo. Passou do umbigo é sinal de perigo. O Romulo é guarda-vida, viu? Eu tenho falado água abaixo do joelho. Aí você se deita só naquela laminazinha ali, né? Mas, nossa, delicado. Aí o comportamento, né? Falei comportamentos indiretos, né? Então, comportamento direto, como a própria automutilação, a tentativa de suicídio propriamente dita, né? Que muitas vezes a pessoa está ali naquele ato, toma um medicamento e tal, e você não foi, então quer negar, né? O processo de negação, ele é inclusive tido por alguns estudiosos da psicologia como uma ferramenta de defesa. E tem outro lado também que pode não ser nem uma defesa psicológica, mas também uma conformação, vou evitar me envolver com o problema, né? Se eu nego, não existe, se não existe, eu preciso fazer o quê? Nada. E aí é o comodismo. Aí o suicídio ele passa muito pela questão da invisibilidade, né? E muitas vezes vem dessa questão também de, se não existe... Você falou do repetição do comportamento humano. Né? Do suicida. O suicida ele efeito pode... Werther. Mas, por exemplo, uma dúvida que surgiu aqui. Então, às vezes a pessoa também não desacredita no suicida porque ele nem ouve falar que existe suicídio. Então, às vezes, quando a pessoa comete alguma tentativa, não fica, isso só está querendo se aparecer. Então, eu não sei, será que também não gera esse sentimento de que... Muito interessante, muito interessante. Porque ao mesmo tempo você pensa, não, quanto mais pessoas se matam, mais irão se matar pelo efeito Werther. Mas ao mesmo tempo você pensa que, como eu não ouço falar que tem nenhum suicídio aqui perto, se não afeta a pessoa, né? Fala que, ou sei lá, toma um comprimido, acontece alguma coisa, pode ser. Nada, só quer se aparecer. Você subestimar, né, a questão. Olha só que interessante, muito bacana essa questão do chamar a atenção, né? Que é algo muito problemático dentro desse cenário da pressão de suicídio. Por quê? A gente fala, quer só chamar a atenção e tal, aquela coisa toda. O Romulo é guarda-vida, né? Expert, né? Eu sou guarda-vida também. O Romulo, ele é especialista. Eu sou guarda-vida, treinamento geral, já trabalhei. O Romulo fez curso específico para isso, né? O camarada tá numa praia, tá se afogando, aí tem um guarda-vida lá na praia. Ele está vendo ali o cara que pode ajudá-lo, mas ele está se afogando aqui. Meu Deus do céu, estou sem força. Passou mal, uma indigestão, ou deu uma câimbra nas duas pernas. Eu já tive câimbra nas duas pernas numa piscina. Meu Deus do céu. Mas tinha os braços ainda, e com os braços eu nadava há muito tempo. Outra pessoa podia ter se desesperado. Deu nos dois bíceps femorais aqui das pernas aqui, nossa, foi terrível, né? E aí eu fui, meu Deus do céu, né? Consegui, né, ir para a borda, e depois passou. Nossa, a professora Celina, né? Grande professora Celina, né? Antiga escola técnica atual que é, né? Não é dia nadar. Não, mas tô aqui na praia, tô me afogando. Eu tenho que fazer o quê para poder ter a ajuda daquele guarda-vida? O que eu tenho que fazer o quê? Chamar a atenção dele. Chamar a atenção dele. Nós demonizamos chamar a atenção. Gente, graças a Deus para quem acredita nele, né? Chama a atenção. Só quer se aparecer. Porque aí eu posso ajudar essa pessoa. Porque se não chamar a atenção, vai morrer afogado. No suicídio é muito semelhante. Se você está passando por problema de dificuldade, chame a atenção. Peça ajuda, seja humilde, peça socorro. Porque se você assim não fizer, pode ser que você morra. Então a gente precisa desconstruir essa ideia. Como se fosse ruim, né? Como se fosse ruim. Isso é bom. Então não é só chamar a atenção, não. Muito obrigado, meu Deus, que essa pessoa está chamando a atenção e está pedindo ajuda. Olha que olhar diferenciado acerca da questão da prevenção do suicídio, né? E o efeito Werther, gente, ele é imitação de ato suicida. Existe também imitação de violência no geral. O efeito copycat. Tá? Quiser olhar aí depois, dar uma pesquisada. A gente imita também violência. E a gente imita paz, pacificação. Existe uma coisa chamada contágio emocional, né? O Elliot Ronson, a gente citou antes de começar aqui, né? Ele vai falar sobre a questão do contágio emocional. Daniel Goleman também, né? E a gente vai observar isso na prática, né? Muitas vezes nossa emoção ela contagia o outro, ou positivamente, ou negativamente, tá? Então é muito importante a minha atitude, mais do que as minhas palavras.
tá? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta, a gente tem visto isso muito fortemente. Tá? E uma coisa muito importante também, que tem no livro Animal Social, do Elliot Aronson, para quem conhece o Eduardo Moreira, aí, grande pensador brasileiro também, do mundo das finanças, comportamento humano, né? Ele vai dizer que foi o livro mais importante que ele leu na vida dele. O Animal Social, de Elliot Aronson, escreveu, ela está com 92 ou 94 anos, conseguiu escrever uma nova edição com um filho, o Joshua Aronson. Olha que maravilha, que também foi estudar também o comportamento humano, né? Eu comprei essa edição em 2023, ou 2023, eu acho. Né? E o Elliot Aronson, né, são 500 páginas de livro. Eu estou 150 páginas, vou terminar ainda o livro. Mas no começo ele traz uma lei, né, que diz assim, né? Não somente pessoas loucas fazem loucura. Tá? Olha que coisa interessante. Né? Primeiro, dizer que a palavra louco e louca é estigmatizada. Né? Se a gente for falar em prevenção de suicídios de forma respeitosa, o adoecimento mental. Tá? Mas, na tradução do livro veio assim, né? E o que a gente quer dizer com isso? Que muitas vezes a gente quer entender que o ato suicida é um ato louco. Não. O ato suicida é um ato de desespero, vai ensinar o presidente da Associação Internacional de Prevenção de Suicídios, a IASP, o psicólogo escocês Rory O'Connor, tá, no seu livro When It's Darkest, sem tradução para o português, quando está mais sombrio, tá, ele vai nos trazer a edição de 2021, que o ato suicida não é ato de covardia nem de coragem, mas ato de desespero, que não é culpa somente dos enlutados, não, desculpa, que não é culpa dos enlutados e que não é explicado somente pelo adoecimento mental. Olha que coisa interessante, quando ele fala isso, existe uma convergência do Elliot Aronson com o Rory O'Connor, né? Opa, não é necessariamente que o indivíduo está doente que ele vá, né, atentar contra a sua própria vida, né? Tá? Então é importante saber o quê? Qualquer um de nós, mesmo sem um quadro de adoecimento mental, podemos nos deparar com uma crise, essa crise nos levar a pensamentos suicidas. É tão interessante isso. Mas não tem uma tendência suicida pela personalidade, não tem como... As personalidades mais impulsivas, ou mais coléricas, mais tristes, né? Depressivas, né? Talvez estejam mais propensas em nível de risco, tá? Mas a personalidade ela pode ser trabalhada. É importante também entender, a impulsividade ela pode ser trabalhada, né? A gente começar a trabalhar e tal, respirar, evitar. E aí eu digo, educação emocional é muito importante. Eu não tive educação emocional na escola. Você teve, Romulo? Não tive. Você teve, Edgar? Poxa. Você tiver educação financeira na escola? Também não. Eu não tive. Teve, Edgar? Cheguei a ter algo em escola particular, se tem, né? Não, eu estudei em escola particular. Tá com quantos anos, Edgar? 46. Não, eu tenho 47, eu não tenho 46. Minha mesma idade tem quase... Você estudou na escola de verão. Não, meu. Gente, o que é que eu quero dizer? Que nós não tivemos educação emocional, nós tivemos educação financeira, nós tivemos educação constitucional, política. Gente... São coisas basilares, fundamentais para que a gente possa ter uma vida equilibrada. E desenvolver todas as inteligências do ser humano e não se limitar à cognitiva. Algum país ensina inteligência emocional e tal? Existe? Em algum país se ensina inteligência emocional? Eu vejo já os países falando. Gente, por que vocês acham que o Divertidamente 2... Assistiram ao filme ou não? Sim. Vocês sabem que ele bateu todos os recordes de bilheteria. Vocês sabem disso, né? Não sabia. Bateu do Brasil e do mundo. Sabia não. Por quê? Porque nós somos carentes de entender sobre as emoções, sobre o comportamento humano, sobre a psique humana. Mas nós somos carentes. Deixa eu trazer nós temos necessidade para sermos equilibrados. Uma curiosidade atual, né? Hoje em dia, várias escolas particulares do Brasil, eu não sei se já chegou a escolas públicas também, tem um material do Dr. Augusto Cury, que trata de inteligência emocional para crianças e adolescentes. São cursos que eles fazem durante o ano todo e a escola contrata esse material e o Dr. Augusto Cury, que é um estudioso das emoções, ele fez um compilado com psicólogos para fazer esse desenvolvimento emocional. Eu digo isso na escola que a minha filha estudava tinha, e também parece que o Paulo Vieira também desenvolveu alguma coisa relacionada à inteligência emocional para crianças. E tem várias outras pessoas com esse foco atual, coisa que nós não tínhamos e éramos carentes. Pois nós precisamos trabalhar com a educação emocional.
teve dois assuntos que tu falou aí que me despertou curiosidade. O primeiro foi sobre a influência das emoções pelo contágio, né? Eu li um livro de um professor, acho que esse professor ele é um professor de física quântica da UFC. Ele é um indiano e veio para o Brasil, se casou. Eu acho que ele é até o dono do Brahma Kumaris, que é um local de meditação que tem aqui no estado do Ceará. E ele, no livro, ele falou que um ser humano depressivo ele consegue influenciar a uma distância de até 100 metros um outro ser humano. É mesmo. E aquilo me impressionou. Eu disse, como é que pode? Um ser humano depressivo consegue emitir uma frequência depressiva até 100 metros. Como ele disse que vários seres humanos, meditando em algo positivo, também conseguem influenciar a vários metros de distância. Então, não é só o negativo que influencia, o positivo. Positivo, isso aí eu não dou, positivo e negativo. Então, a recíproca é verdadeira. Vocês já trabalharam, é interessante, o Romulo, a gente trabalha em sistema de plantão, né? Aí, às vezes, no plantão tem uma equipe, né, que tem um elemento que ele vai brincar, vai tornar a coisa mais leve. O cara, né? Chama de gaiato, que será uma gíria, né? O cara passa rápido o tempo, velho. E às vezes tem, naquela equipe, tem um cara, tem um indivíduo que é pessimista, que reclama de tudo. Cara, o relógio, parece que não passa, meu irmão. Meu Deus do céu, né? Tá, então... eu estava vendo um dado, né, de que a estatística aí, né, os suicídios aumentaram no Brasil, né, nos últimos anos. Infelizmente, mas diminuíram no mundo. Diminuiu no mundo. Essas pessoas não sabem disso. Aumentou no Brasil. Aí, Estados Unidos aumentou. Aí assim, infelizmente. Tem alguma explicação para esse aumento de suicídio? Parece que mais de 40% nos últimos 10 anos. Vou aqui, ainda bem que eu falei isso no começo do podcast aqui, né? Gente, o suicídio, ele é multicausal, multideterminado, multifatorial, plural, complexo. Imagine, por exemplo, pressão alta. O que causa pressão alta? Várias coisas. Várias coisas. Se você comer muito sal, pressão alta. Se você se estressar demais. Se você chegar na frente lá do médico e tiver lá a síndrome do jaleco, vai ter pressão alta. Entendeu? Sem ter nada, entendeu? Nossa, sua pressão deu 22. Eu no dentista. Chego no dentista, a pressão. Então é muito bacana a gente falar de algum exemplo assim, né, que é a pressão arterial, né, que fica mais fácil entender, né, e o suicídio, ele tem vários casos que interagem, tá? Agora, a gente precisa entender algumas coisas do Brasil, tá? Por exemplo, né, alto índice de desigualdade, tá? Infelizmente, isso a gente observa na nossa sociedade, né, vai pegar o carro, se dirija 20 quilômetros em qualquer cidade brasileira. Aí a gente vai observar, infelizmente, isso, né? A gente vai observar no Brasil, infelizmente, altos índices de assassinatos. Então, existe um problema de inseguridade muito grande, né? Um problema relativo à segurança que está muito vinculado também à questão da desigualdade e que também, né, como eu falei aqui, o suicídio é um tipo de violência, né? O homicídio também é um tipo de violência e os dois são multifatoriais, são complexos, tem vários pontos que precisam ser trabalhados para a sua diminuição, para o seu enfrentamento. Não é fácil. Aí é interessante, né? E no Brasil eu tenho, infelizmente, esse número de assassinatos, de violência, de furtos, roubos, etc. Eu acho que ele aumenta a nossa pressão arterial, nosso estresse, tá? E ansiedade. Violência, injustiça, qualidade de vida. A ansiedade, gente, o Brasil esteve em primeiro lugar há alguns anos. Sim. Presta atenção agora que eu falo. Medicamento, né? Nós hoje estamos em segundo lugar. De tanto consumir medicamento para ansiedade. Não, esse é um dos pontos, tá? Mas o número de pessoas com ansiedade, ela pode ser positiva, pode ser boa. Eu estou falando do transtorno da ansiedade, que é você adoecer, né? Pelo que o Márcio disse aqui, o excesso de cultura e preocupação. O Brasil é o país mais ansioso do mundo quando se fala de tomar medicamento para ansiedade. Pronto. Aí, o que foi que a gente observou da Organização Mundial de Saúde? A gente foi pesquisar agora esse ano. A gente estava em Coimbra, em Portugal, ministrando curso de atendimento a tentativas de suicídios com os bombeiros sapadores de Coimbra. E aí a gente surgiu essa dúvida, né? Eu falei, olha, gente, até ano passado o Brasil estava em primeiro lugar, não sei agora, vamos pesquisar. Diz quem é que está em primeiro lugar agora, o Brasil está em segundo. Primeiro? Portugal. Cara, e a gente, mas como Portugal? Sabe o que os portugueses falaram para mim?
Edi, vieram tantos brasileiros para cá que eu tô achando que foi o Brasil que aumentou a nossa quantidade de cara. Eles ainda brincaram, né? Duvido também não, né? Então, existem várias questões de dizer, somos o país da alegria, do carnaval, do futebol. Será que somos realmente? Tá? Então, ou se já fomos, né? Ou se já fomos, né? Então, é importante a gente entender essa multifatorialidade, essa complexidade, que são vários frontes, várias interfaces que precisam ser trabalhadas, vários campos, tá? E a desigualdade é um desses pontos que a gente precisa muito bem trabalhar, tá? A Ana Beatriz, né? Falando das questões emocionais, né? A Beatriz é uma pessoa que psiquiatra, né? Que trabalha também com essa área. Eu gosto muito, eu tenho que deixar aqui para quem está assistindo esse podcast, 3 caras que eu acho fenomenais diante da questão da inteligência emocional, inteligências múltiplas, né? Que é o Howard Gardner, né? Conhecido como pai de inteligências múltiplas, Daniel Goleman, Paul Ekman, e o David Matsumoto, cara. Espetacular, meu ver. Esses 4 caras aí, queria deixar aí marcado. Eles são as referências para mim. Esses 4 caras são as referências para mim. O livro de emoções foi baseado no David Matsumoto, que você me falou pesquisa, que é um conceito fantástico. Espetacular, tá? E aí, a gente precisa pensar, né? Principalmente as questões, né? Como eu falei aqui, de desigualdade, elas são muito, muito fortes. Eu me lembrei até do Zygmunt Bauman, que é muito conhecido pela questão da sociedade líquida, das relações líquidas, né? O Zygmunt Bauman tem um vídeo dele que eu achei muito bacana, que ele diz o seguinte, olha, os 2 maiores valores que nós temos são a segurança e a liberdade. Tem um vídeo dele que fala isso. Aí eu pergunto agora, né? E entre os 2, segurança e liberdade, qual seria o mais importante? Segurança? Eu posso ter liberdade sem segurança? Eu posso ter liberdade sem segurança? Os dois trazem um equilíbrio, porque se eu dou muita liberdade, eu posso comprometer a segurança. E talvez, se eu tornar algo muito seguro, eu tiro a liberdade. Se eu não tenho segurança, vou ter liberdade? Não. Só a mental, né? Não. Só a mental, né? Posso ter um grau de liberdade que talvez não seja suficiente. Então, são 2 pontos muito importantes. Mas segurança, gente, é muito importante. É muito importante. Para que eu possa... educação é importante. Como é que eu vou para a escola sem segurança? Vou estar dentro da escola sem segurança dentro da escola? Tá? Então, é algo muito importante. Você pode ter liberdade para fazer tudo, mas se você não tiver segurança... Elas estão interligadas, porque se eu tenho uma boa educação, a tendência, a meu ver, é que a segurança melhore. Tá? Também, elas se interagem e influenciam umas às outras. Mas é muito importante essa questão que a gente vê fragilizada, tá? Não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo. A segurança é muito importante. E o que é que eu vejo? Se a gente tem menos desigualdade, a tendência é ter mais segurança. Porque quando o indivíduo não tem um básico, né, no direito a gente vai chamar de piso vital mínimo. Quando o indivíduo não tem um básico de alimentação, de investimento, do lazer dele, da saúde, aí ele se desespera. A pirâmide muitas de vezes, Maslow, né? Aí muitas vezes ele vai para um ato de agressão, né, um ato homicida ou até suicida, ou os 2, que existe também o HS, homicida e suicida. É muito interessante a questão da pirâmide de Maslow. Então, Ed, tem 2 autores que eu também recomendo, tá? A pronúncia do segundo nome de um deles, tu vai me ajudar. Um é Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, e o outro é o Mihaly Csikszentmihalyi, que é o da teoria do flow, né? Excelente, então, muito bacana. São dois autores. Na realidade, os 2 autores, eles meio que se somam. Interessante. Se complementam, né? Assim, são teorias bem semelhantes. E é uma psicologia bem diferente da tradicional, porque ela é uma psicologia, quando eu estava fazendo o curso acerca da psicologia positiva, que está voltada para encontrar coisas positivas no ser humano e não para tratar do sofrimento do ser humano. Então, assim, interessante. Ela vai de encontro, né? Inclusive, o trabalho dele foi tão bem aceito nos Estados Unidos que ele chegou a ser, eu acho que, presidente do Conselho Norte-Americano de Psicologia. Então, lá nos Estados Unidos, bacana essa visão, né? Bem trabalhada. Bem interessante isso. Aí eu lembrei agora, né, já que você falou, um pesquisador chamado Aaron Antonovsky, né? Se não me engano, foi em 1979, né? Ele traz um conceito chamado salutogênese, que é de produção de saúde, né? Em vez de eu estar o tempo todo reativo, né? A doença daqui, né? Trabalhar para produzir, para promover saúde, a fim de que eu tenha, né?
um equilíbrio melhor e tal, e não vem a adoecer tão facilmente, né? Salutogênese. Salutogênese, Aaron Antonovsky. Tá? Ultimamente você ainda faz negociação, não sei se é esse nome que usa. É uma das possibilidades, né? Com refém. É uma das possibilidades, né? Com reféns, o pessoal da polícia, né? O bombeiro pode usar. Não, de suicídio. O bombeiro pode usar, né? Se tiver uma equipe, né, de negociadores, né, alternativas táticas para isso, ele pode usar sim. É uma das alternativas táticas internacionais de gerenciamento de crise. Mas a suicida chama negociador também, não? Se o indivíduo tem um curso de negociação, ele está ali inserido num grupo de negociadores com as alternativas táticas, aí pode ser chamado de negociador, né? Se ele pode até ter o curso de negociação, mas se ele está passando num carro e encontrar alguém, uma ameaça suicida numa ponte, ele desce e vai conversar com essa pessoa, aí seria o interventor, né? Que ele não está inserido num grupo, né? O cara está num prédio ameaçando se jogar, ligam pro bombeiro, quem que vai? Ou polícia. Depende, aí é interessante, né? Potenciais suicídios, né? Vítimas, né? Em ocorrência de tentativa de suicídio com armas, né? Arma branca, arma de fogo, principalmente, né? Um entendimento majoritário, né? Aqui no Brasil, né? Inclusive tem muitos estados que já têm, né, os seus documentos, eles priorizam a polícia. Tá? E eu concordo. Eu acho que a arma branca é muito, né? Inclusive mais risco de letalidade do que a arma de fogo a curtas distâncias. Muitas pessoas não sabem isso. Pelo menos as que frequentam os nossos treinamentos, tá? Outra coisa mais letal a arma branca do que a arma de fogo a curtas distâncias. Próximo, a curta distância. Uma coisa interessante para melhorar aqui a tua visão sobre isso, né? Você já viu uma arma de fogo falhar, travar, a pessoa dispara, aperta o gatilho e não dispara? Falar, sim. Já, né? Já, Romo, também? Já. E a arma branca, você já ouviu falar que ela falhou em algum momento? Quebrou. Muito difícil, né? Muito difícil, né? Você já viu, deu 18 tiros e aí não atira mais porque acabou os projéteis. Não é possível também? Sim. E a arma branca? Não para. Não para, não tem munição. Né? Verdade. Uma coisa também interessante, né? Colete à prova de bala. Eu achei muito interessante. Estava na UNB, na Universidade de Brasília, no treinamento, né? Aí algumas pessoas não sabem. Acho que o colete, né? A prova de balas, ele também é a prova de facas, né? De instrumentos percussores. Não é, né? Não é? Não é. Fura que nem manteiga, meu amigo. Não, é sério? Eu perguntei, né? Por quê? Você sabia disso? Aí um aluno lá que estava levantando a mão. Claro, se o colete é a prova de balas, se fosse de faquinha, é a prova de balas e facas. Mas fura mesmo, então? Tem alguns que são específicos, né, que podem resistir. Depende da resistência. A maioria que eu conheço depende não. da trama da aramida e da resistência da aramida, né? Depende da especificação da trama. Então é interessante, né? Porque quando o colete balístico era de cerâmica ou de metal, aí ele era a prova das duas coisas. Quando mudou para tecido, pesado, né? era pesado, a movimentação era complexa. Um impacto na coluna. Aí quando mudou para tecido, aí o tecido continua resistindo pela quantidade de camadas que tem de aramida, porque são vários tecidos, né? Aí para. Alguns profissionais, inclusive, né, acreditam que é seguro o Corpo de Bombeiros fazer, né, esse atendimento com armas brancas. Eu estudei profundamente isso, testei. O Estado tem legislação que autoriza os bombeiros a atender a tentativa de suicídio com arma branca, porém, nós, né, com a OTS, Orientação de Tentativa de Suicídio do Corpo de Bombeiros de 2022, tá? Março de 2022, eu estive na autoria com o Coronel Gleison, Tenente Coronel Landim, Major Hugo, nós criamos, né, escrevemos, né, baseado na ciência, na experiência, que ocorrência com arma branca ou arma de fogo, a gente chama a polícia. Porque eu acho que é unanimidade. Não, assim, eu não vou dizer que é unanimidade. Não é unanimidade, mas assim, majoritário. Eu particularmente, quando estou de controlador de turno, tem arma, eu peço para a polícia fazer o primeiro atendimento. Aí e coloco a observação que caso, quando ele chegar ao local, ele veja a necessidade do Corpo de Bombeiros de uma forma segura, ele faz o acionamento em loco. E nós podemos trabalhar juntos, né? Mas quando é só com altura, é bombeiro. Agora, olha interessante. Uma ocorrência. O indivíduo ameaçou com método duplo. A arma branca dentro do quarto e também disse que poderia se jogar pela janela. O bombeiro conseguiu travar a janela e a polícia foi o solo para garantir que ele não ia ferir ninguém, nem se ferir com a questão da arma branca, que foi salvo.
um trabalho excelente. Em conjunto, Esse ano já, em conjunto. E aí você perguntou se eu ainda fazia intervenção, negociava. Eu trabalho mais hoje, eminentemente, com o gerenciamento, né, o comando do incidente, fazendo muitas vezes comando unificado, como a gente fez aí, né, o comando do bombeiro e o comando da polícia juntos, preparando essas pessoas, né? sintonia, não, a gente treina, forma, e nas ocorrências, às vezes, também eu sou chamado e vou, né, e estou lá presente e tal, não, para ajudar no comando da ocorrência. Tá. Na gestão. Na gestão, e não, porque se eu for fazer uma comunicação, eu entro em visão de túnel, eu perco a visão do todo. Sim, sim. Ele não Então, vai tem que para o estar concentrado ele aqui. vai para a gestão. Fui muitas vezes, ainda bem, graças a Deus, né? Obtivemos êxito em todas as ocorrências que a gente foi, mas não depende só da gente. Não depende. E pode nem as se pessoas culpar, que né? viram e dizem que é muito traumatizante, né? Você tá lá e você quer salvar e tal, e de repente se defronta com a morte, né? Preso, essa pessoa, quando ela é salva, ela responde criminalmente? Não. Ela vai para o hospital mental, às muito vezes importante, para o hospital particular acompanhado da família. Tentar suicídio não é crime. Tentar suicídio em alguns países é. Responde criminalmente em alguns países. No Brasil, ainda bem, é humanizado e foi colocado, né? O que é conduta delituosa, né, criminosa no Brasil? É criar a ideia suicida no outro. Ou incentivar, né? Instigar, reforçar essa ideia que já existe, ou auxiliar essa pessoa a se matar, e agora também a se automutilar. O artigo 122 do Código Penal Brasileiro. Tá? Então, acho que isso sim é importante, né? É importante também a gente saber, aproveitar esse podcast para a educação, né? Sim. É importante saber que em cenários de tentativa de suicídio, um grupo de pessoas se reúne e começa a gritar, instigando aquele suicídio, se joga, pula, aquelas pessoas já podem ser presas em flagrante. Antigamente, o ato de falar, de verbalizar, pedindo que alguém se jogasse, que pulasse, só seria crime se a pessoa realmente se jogasse, se machucasse gravemente ou morresse. Se fosse Hoje não, consumado. só de falar já consumou o crime. Tá? Então, aqueles que estão nos assistindo, compartilhe essas informações e, mais ainda, se puder, compartilhe que, para além de uma questão penal, criminal, muito maior é a nossa questão ética e nossa questão humana, de eu entender que aquele indivíduo está precisando de ajuda, de suporte, de apoio, que isso aí é... Isso virtualmente também, né? Nós tivemos aí recentemente um caso... Recentemente não, tem alguns meses, não sei se tem um ano, uma moça que falaram que se envolveu com o Whindersson Nunes e depois o pessoal ficou, os haters em cima dela e ela se matou. Eu não lembro. Os haters ficaram comentando porque por conta da aparência dela, então eles ficaram... Consuma também ali, você e ela se matou. Instigar aquele suicídio ali. Saiu até numa revista muito conhecida aí, Choquei. Isso daí foi divulgado, tem alguns processos que aconteceram. Muito, muito delicado, eu não me aprofundei nesse caso, mas se o indivíduo vai lá e escreve, né, instigando... Teve gente que colocou, tem que matar, tem que morrer mesmo, não sei o que, desse aí. Você pode ser responsabilizado criminalmente. Uma coisa importante aqui, gente, ajudem as equipes de segurança. Como é que eu consigo ajudar a equipe de segurança no momento da tentativa de suicídio? Com o meu silêncio. Não somente verbal, mas o meu silêncio corporal. Isso na hora, você está falando? Na hora. A pessoa está lá em cima, eu estou embaixo. Eu estou aqui embaixo, aí eu posso, querendo ajudar, dizer, vem para cá, sai daí, balançando meus braços. A pessoa lá em cima não vai escutar, que está muito longe. Ela vai ver os teus braços fazendo assim e vai entender que você está mandando. Chamando para que ela pule, para que ela se mate. Então, é o silêncio verbal e o silêncio corporal. E aí eu queria aqui passar para os profissionais de segurança pública que possam estar nos assistindo e para as pessoas também, que o movimento, um braço fechado, um punho fechado, né, levantado e circular, esse movimento é um pedido de silêncio. Tá? Então, se você que está assistindo esse podcast, está ouvindo, a mão, geralmente a mão direita está levantada, tá? A mão fechada, o braço direito levantado, movimento circular aqui. Como oficial pede silêncio. É um pedido que façam silêncio verbal, corporal e evitem gravar também. Porque a gravação desse momento, muitas vezes ela vai ser transmitida, vídeos ou fotos, e ela vai ser acessada por outras pessoas que a gente não sabe se é um idoso, se é uma criança, se é alguém que está vivendo um momento difícil, e ela pode criar a ideia suicida ou reforçar a ideia suicida e a gente ter o tal do efeito Werther, que é o suicídio copiado. Sim. Tá?
Então, muito importante aí a gente fazer esse silêncio verbal corporal, não gravar, e os profissionais de segurança pública, né, ensinarem, capacitarem escolas, né, instituições, que esse braço levantado com a mão fechada em movimento circular, ele é um pedido de silêncio. Tá? Interessante. Que bacana, né? Isso, que bacana. Vamos falar do teu livro, né? Eu queria primeiro, antes de falar do livro, Edgar, só para a gente fechar o assunto, né? O Ed deixar uma mensagem de esperança para as pessoas, dizer algo que traga esperança, ou para quem já passou por essa situação com um familiar, ou por alguém que está passando por isso com um familiar, e alguma palavra de esperança para essas pessoas e a quem elas podem recorrer. Ou até alguém que possa estar sentindo isso, né, Romulo? Possa estar querendo, pensando, que já pensou em suicídio. A minha mensagem de esperança nesse momento, né, é uma mensagem que você falou, me lembrei das palavras do grande poeta Fernando Pessoa, que diz o seguinte: às vezes sinto a brisa tocar o meu rosto, e só de ter a felicidade desse momento agradável já valeu a pena ter nascido, né? Então, existe sim na vida dificuldades, sofrimentos, né, coisas indesejáveis, mas existe também, né, a contemplação do belo, né, o fascínio da vida, né, do encontro humano, tá? E se você viveu isso com algum familiar seu, e aí, nessa mensagem de esperança, eu cito a minha própria vida. Eu sou lutado por suicídio, né? O irmão da minha esposa morreu por suicídio. E eu já trabalhava com prevenção de suicídios. Eu poderia ter parado, eu poderia ter me desestimulado, eu poderia ter me sentido culpado. Sim. E eu consegui. A culpa não vai te ajudar. A pergunta é responsabilidade, né? Eu respondo pelos meus atos, né? E fazendo uma análise, eu disse: olha, eu fiz o que eu pude, né? Mas nós não temos o controle de vida e morte sobre as pessoas. As pessoas têm o seu livre-arbítrio. Então, perdoe e se perdoe também, né? Você não sabe o que aquela pessoa viveu, né? E você não sabe também, né? Para aqueles que acreditam também na questão da religião, da fé, da espiritualidade, em arrependimento, as pessoas realmente, né? Como vai dizer o Kevin Hines, que é um sobrevivente de uma tentativa de suicídio na Golden Gate, ele se jogou, ele diz que tem um documentário, A Ponte, que fala sobre isso. É um documentário muito forte, porque tem cenas reais de suicídio, né? Então não recomendo as pessoas assistirem, a não ser que seja em ambiente de estudo, em grupo, né? Porque é muito forte, tá? O Kevin Hines, ele fala que quando ele se jogou, imediatamente ele pensou: eu não queria morrer, eu não queria me matar. O que eu queria era matar a dor, o sofrimento. Então, saiba, existe sofrimento, existe dor, existe, mas nós podemos aprender com a dor, crescer com a dor, né? E se hoje eu choro, amanhã eu vou voltar a sorrir. Tá? Então, a minha mensagem de esperança é para você que viveu isso com familiar, como eu vivi, que sofri, que sou enlutado, porque eu luto. Algumas pessoas acreditam que existe uma fase que ele vai ter um limite, não, ele pode durar a tua vida inteira. Tá? Então, nos momentos do aniversário, do Natal, do Réveillon, a gente lembra do nosso familiar, né, que morreu por suicídio, mas a gente lembra com essa esperança, né? E aí eu deixo bem claro aqui que eu sou uma pessoa da ciência, né, que estudo, né, fiz graduação, especialização, mestrado, participei de vários congressos, produções científicas, né, mas eu acredito em Deus. Amém. Eu acredito numa força superior. E se você é um homem de ciência, a ciência vai te ajudar sim, mas a ciência ela vai se esgotar em determinado momento. Se você tiver a tua fé, você tem algo mais. Tá? Então eu deixo isso bem claro para você também, que tem a sua fé, né? Seja ela, você chame Yahvé, né? Deus, Eu sou Elohim, Eli, né? Adonai, Adonai. Você se fortalece na sua fé, né? A própria ciência admite isso, né? Os doutores Evelyn e Latt, né, no livro Primeiros Socorros Psicológicos, né, da Universidade John Hopkins, eles retratam lá no livro deles, né, publicação em 2017, Faith-Based Intervention, intervenção baseada na fé. Eu posso utilizar a fé para ajudar uma pessoa em crise e posso ajudar a mim mesmo também. Então, se você está vivendo momentos de dificuldade, de ideias autodestrutivas, suicidas, saiba que os suicídios são evitáveis. Se precisar de ajuda, peça ajuda. E se puder ajudar, ajude.
Mas lembre-se, qualquer ajuda não ajuda. É preciso estudar, conhecer, treinar, para que eu possa ajudar bem. Enquanto primeiros socorros, né? A pessoa está atropelada no meio da pista, né? Se eu for lá sem conhecimento, eu posso agravar aquele estado até a pessoa vir a morrer, né? Mas se eu sei primeiros socorros, estou seguro do que eu faço, eu posso ajudar bem essa pessoa. Às vezes a melhor ajuda é eu pedir ajuda. Sim, profissionais, pessoas capacitadas, né? Tranquilo? É isso aí, fantástico. Muito bom. Vamos falar desse livro, Deve. e do livro Mente Segura. Eu queria estar com o livro Mente Segura para poder... Né? Mas podemos falar bem do livro Mente Segura, mesmo ele não estando aqui, né? Tá? Gente, está chegando ao fim aí, né? Nosso tempo de podcast, longo podcast, mas eu acho muito rico, né? Muito produtivo, com informações muito relevantes. Se você gostou das informações que você escutou aqui, faça um recorte, né? Repasse para alguém, ou passe o podcast todo, se possível. Foi mais profundo conhecimento, episódio aqui, conhecimento, liberta. Conhecimento liberta. A verdade vos libertará, né? É conhecimento liberta, tá? Esse livro do Edir me surpreendeu, porque é um assunto que eu nem imaginava que existia. A gente estava falando aqui antes do... Vai lá, Edir, explica aí. Nós estamos com um livro aqui, tá? A primeira edição, já foi lançada a segunda, tá? Pode ser comprada através da editora Ideia, lá da Paraíba, e também a gente está tentando colocar na Amazon de novo. A primeira edição esgotou na Amazon, está tentando colocar a segunda, né? E aí é o livro Suicide by Cop, Suicídio Policial e Suicídio Noutra Perspectiva, tá? Os autores Márcio Santiago Higashi Couto, coronel da Polícia de São Paulo, aposentado atualmente, né, na reserva, trabalhou na Rota de São Paulo, né? Grande pesquisador, estudioso, né? Tem não somente a minha amizade, mas o meu respeito. Coronel Onivan Elias de Oliveira, né? Uma sumidade, né? Criatura fantástica lá da nossa Paraíba, fundador do GAT, primeiro comandante do GAT lá, né? Fantástico. De ações táticas especiais da Polícia da Paraíba, e me convidaram, né, para escrever com ele sobre um tema tão importante, tão relevante, né? Eu aqui do bombeiro, né, do estado de Ceará, uma honra tremenda para mim, tá? E esse livro ele fala, né, eminentemente 3 pontos assim, né? O primeiro, a gente vai trazer a conceituação do suicídio, vai fazer, né, um link aí, né, vai falar, né, contextualizar com a questão da literatura, da filosofia, da saúde pública, biologia, etc. e tal, né? E aí a gente vem depois com a questão do profissional de segurança pública enquanto vítima, e aí a gente reconhece a nossa vulnerabilidade para o próprio suicídio, inclusive. Isso aí é muito importante, porque quando eu reconheço a vulnerabilidade, eu tenho a oportunidade de combater isso, de prevenir. Tá? O Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, ele dizia: se eu não conheço o meu inimigo e não me conheço, eu perderei todas as batalhas. Se eu me conheço, mas não conheço o meu inimigo, eu vou vencer uma batalha e perder outra. Se eu me conheço e conheço o meu inimigo, eu vencerei todas as batalhas. Eu não temerei 100 batalhas. Né? Quem é o nosso inimigo aqui? O suicídio, né? Que é um agravo externo, não é uma doença, é um agravo, é um resultado nefasto, né? Cruel, que a gente não deseja, né, que está envolvido com várias das circunstâncias da vida. Falar de suicídio não é falar necessariamente da morte, mas principalmente falar da vida e tudo que eu posso fazer para evitar esse desfecho trágico, né? E a gente vem admitir aí essa vulnerabilidade e ver o que é que pode ser feito de prevenção também, né, para os policiais que têm a obrigação de salvar pessoas, inclusive em tentativa de suicídio, né? E aí, no final, a parte de crises, né, negociação e tentativa de suicídio e tal. E o Suicide by Cop, né, que é um ponto central do livro, que é um fenômeno pouco conhecido, tá, a meu ver, do que eu tenho visto nos treinamentos, conversado com pessoas, tá, inclusive do mundo acadêmico. Suicide by Cop é um tipo de suicídio no qual a vítima ela cria uma ocorrência policial, ela afronta a polícia, ela sequestra alguém, né, também agride os reféns ali, para que a polícia tenha uma atitude com o objetivo de morrer. Com o objetivo de ser morta pela polícia. E isso pode ser para tentar mascarar, né, esse suicídio. Isso já aconteceu no Brasil? Sim, infelizmente, né, nós temos casos, né? Como que se detecta depois? Estudando, investigando, mas eu posso detectar na hora. E aí ajuda para os profissionais de segurança pública, principalmente isso também, né? Se você detecta que, na verdade, na hora, aquilo ali é um suicide by cop, você pode desescalar, né? Você pode reduzir, você pode, através principalmente de negociação, né, de técnicas de comunicação, né, de engajamento, você pode evitar esse desfecho trágico. Esse cara ele pode ferir outras pessoas também, com o objetivo só de ser ferido. Inclusive a própria polícia. Pode ser que ele mate até algum policial. Mate até para poder morrer. Eu tenho equipe policial. Pode ser que ele mate um para que os outros o matem.
Meu Deus. Então Nunca ouvi é falar um fenômeno sério. E é importante também você, juiz, desembargador, defensor público, advogado, operador de direito, que nos escuta, o conhecimento do Suicide by Cop, inclusive existe projeto de lei para inseri-lo no Código Penal. Tá? O conhecimento do Suicide by Cop, ele pode inocentar profissionais que sejam acusados indevidamente de violência policial, que na realidade eram verdadeiras vítimas ali naquelas circunstâncias do Suicide by Cop. A gente tem um caso em São Paulo, né? Você é de São Paulo, um indivíduo, ele pegou um revólver simulacro, né, que a gente chama, né? Era de madeira, era de plástico, não sei bem qual era o material. Ele escreve uma carta inocentando os policiais, pedindo desculpa aos policiais, dizendo que eles não eram culpados, que naquele dia ele só precisava morrer. Né? E dizia que aquela carta ali inocentava, né, os policiais do seu lado, que ele foi, infelizmente, invadir um quartel e foi morto, né, pela polícia. Tem dados abertos, sítio eletrônico, em sites, né, abertos, tá? Uma prova claríssima do fenômeno do Brasil, de Suicide by Cop, no simulacro, já está com o objetivo, né? Com o objetivo de ser morto, né, pela polícia, tá? Então, o conhecimento é importante, a gente sabe, né? O estudo, a ciência. E aqui, no lançamento desse livro, a gente teve o grande Rick Parent, policial canadense, né? Que é o Adrian Schneiderman, né? O psicólogo americano, é o pai da suicidologia. Rick Parent, para mim, é o pai da área do Suicide by Cop. Ele esteve presente online, né, com a gente no lançamento desse livro. Foi muito bacana, né? O irmão do coronel o Nivan fez a tradução da fala dele online e tal. Então, uma felicidade muito grande para a gente. E saber que, no caso do Suicide by Cop, não necessariamente ele pode, ou identifico que é um cenário que está objetivando, né, o Suicide by Cop, eu posso evitar que seja realmente com conhecimento, com técnica. Então, aqueles que desejarem adquirir o livro aí, tem os canais. Fantástico. Aí, mostra aí, Ed, levanta aí para a câmera. Essa aqui é a primeira edição. A segunda edição agora, né? Tá com a parte amarelinha aqui, né? Verde e vermelho. Legal. Tem tudo a ver com Setembro Amarelo, né? Também, né? Também. Vamos colocar o link aí para quem quiser comprar. Vou mandar o link para quem quiser comprar, com certeza. Show de bola, show de bola. Putz, que legal, hein? Bate-papo muito bom, muito leve, muito conteúdo. Somente conhecendo podemos prevenir, né? É verdade, é verdade. Ainda faltam mais coisas para conversar, mas vamos guardar para o próximo ano. Mas, Ed, queria agradecer, primeiro, sua disponibilidade, né? Nós sabemos da sua agenda corrida, das suas atribuições, o quanto você é solicitado e demandado, não só aqui para o Brasil, mas para outros países também, né? Agora internacional, tá? Fico feliz com o seu crescimento, com a sua evolução, principalmente em você conseguir deixar um legado. Hoje mesmo a gente estava conversando, eu e o Edgar, sobre legado. Né? O que é o legado, né? Quando é que realmente a história de um homem morre? Ela morre quando ele é esquecido, né? Então você está deixando um legado para não ser esquecido, né? Bom, assim, traz um sentido de vida muito entendeu? Você poder servir para salvar, né? Pronto, então assim, o seu legado, que ele possa realmente ajudar famílias, pessoas, dignificar histórias, trazer vontade de viver, que eu acho que é o seu maior objetivo é esse. Eu vejo que você iniciou com a tentativa de entender suicídio e está indo para um caminho de valorização da vida, né? Chegou em um canto e está chegando em outro. Concordo plenamente. Então, assim, meus parabéns pela sua desenvoltura e eu espero do fundo do meu coração que você continue avançando. Obrigado, Edgar, Rômulo, né? Eu não sabia que o Edgar estaria aqui hoje, né? Porque o Rômulo tinha falado, né? Tava da outra vez, né? O Edgar trouxe um livro, né? E aí... Presentei o Edgar. Vou presentear o Edgar? Presentei. Vamos presentear o Edgar com um livro. Top. Depois eu faço a dedicatória. Foi até bom que eu não fiz. Porque é mais fácil eu conseguir outro com você. Eu marco um dia, É um motivo para você ir tomar um café lá em casa. Obrigado, Edi. Obrigado aí, fica aí. Obrigado, Edgar. Fica aí, quem tiver interesse. Gratidão, pessoal. Grande abraço. Pessoal, nós agradecemos aí a sua audiência até aqui. Curta, compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguém que está precisando escutar algo sobre isso, envie esse vídeo para ele. Se você achou interessante o conteúdo relevante, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Telefone do CVV?
188, ligação gratuita Fantástico. em momentos de crise, ou pelo site www.cvv.org.br, tem um chat online, né? Pode conversar, de Fantástico. Não tem nada para lidar. CVV é o quê? Centro de Valorização da Vida, muito bom, né? Que nasce na Inglaterra com o nome de Samaritanos, vem para o Brasil, começa em São Paulo, né? E depois espalha aí pelo Brasil. Que é um número que as saiba, pessoas ligam para pedir socorro. não tenho certeza absoluta, eu tenho quase certeza que o primeiro centro de valorização da vida, depois que veio da Inglaterra, como de Samaritans, né, foi em São Paulo. A gente pode pesquisar aí, tenho quase certeza que foi lá. Muito, muito bacana. E o telefone do SAMU, o serviço, né, de atendimento móvel de urgência, né, 192, 192. Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 193, para condições de urgência e emergência, né? Com urgência e emergência, tentativa de suicídio, podem acionar as forças de segurança. Né? É isso Vale a aí. pena Isso tentar. aí. Valeu demais. Curta aí, compartilhe. E nos siga. acompanhe, nos siga. Valeu. Valeu.